Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 14 no Capítulo 1. Em relação a esse tipo de substância, o que dissemos deve ser considerado suficiente. Todos os filósofos tornam os primeiros princípios contrários, assim como nas coisas naturais, também no caso das substâncias imutáveis. Mas uma vez que não pode haver nada anterior ao primeiro princípio de todas as coisas, o princípio não pode ser o princípio e ainda assim ser um atributo de algo mais. Sugeri-lo é como dizer que o branco é um primeiro princípio, não enquanto algo mais, mas enquanto branco, mas ainda assim que é predicável de um sujeito, ou seja, que seu ser branco pressupõe seu ser algo mais, e isso é absurdo, pois então esse sujeito será anterior. Mas todas as coisas que são geradas a partir de seus contrários envolvem um sujeito subjacente, portanto, um sujeito deve estar presente no caso dos contrários, se em algum lugar. Todos os contrários, então, são sempre predicáveis de um sujeito, e nenhum pode existir separadamente, mas assim como as aparências sugerem que não há nada contrário à substância, o argumento confirma isso. Nenhum contrário, então, é o primeiro princípio de todas as coisas no sentido pleno, o primeiro princípio é algo diferente. Mas esses pensadores fazem um dos contrários ser a matéria, alguns fazendo o desigual, que eles consideram ser a essência da pluralidade, como matéria para o um, e outros fazendo a pluralidade como matéria para o um. O primeiro gera números a partir da diad do desigual, ou seja, do grande e do pequeno, e o outro pensador ao qual nos referimos os gera a partir da pluralidade, enquanto de acordo com ambos é gerado pela essência do um. Pois mesmo o filósofo que diz que o desigual e o um são os elementos, e o desigual é uma diad composta pelo grande e pelo pequeno, trata o desigual, ou o grande e o pequeno, como sendo um, e não faz a distinção de que eles são um em definição, mas não em número. Mas eles não descrevem corretamente nem mesmo os princípios que chamam de elementos, pois alguns nomeiam o grande e o pequeno com um e tratam esses três como elementos dos números, dois sendo matéria e um a forma, enquanto outros nomeiam muitos e os poucos, porque o grande e o pequeno são mais apropriados em sua natureza para a magnitude do que para o número, e outros nomeiam mais o caráter universal comum a estes, o que excede e o que é excedido. Nenhuma dessas variedades de opinião faz grande diferença, considerando algumas das consequências, elas afetam apenas as objeções abstratas, que esses pensadores se esforçam para evitar porque as demonstrações que eles mesmos oferecem são abstratas, com esta exceção, que se o excedente e o excedido são os princípios, e não o grande e o pequeno, a consistência requer que o número venha dos elementos antes que o faça, pois o número é mais universal do que como o excedente e o excedido são mais universais do que o grande e o pequeno. Mas como está, eles dizem uma dessas coisas, mas não dizem a outra. Outros opõem o diferente o outro ao um, e outros opõem a pluralidade ao um. Mas se, como afirmam, as coisas consistem em contrários, e para o um ou não há nada contrário, ou se houver algo será a pluralidade, e o desigual é contrário ao igual, e o diferente ao mesmo, e o outro à própria coisa, aqueles que opõem um à pluralidade têm mais alegação de plausibilidade, mas mesmo a visão deles é inadequada, pois um seria em sua visão um poucos, pois a pluralidade se opõe à pouquidão, e o muitos ao poucos. O um evidentemente significa uma medida. E em todo caso há algo subjacente com uma natureza distinta própria, por exemplo, na escala 1/4 de tom, na magnitude espacial um dedo ou um pé ou algo do tipo, em ritmos um batimento ou uma sílaba, e de forma semelhante na gravidade é um peso definido, e da mesma forma em todos os casos, em qualidades uma qualidade, em quantidades uma quantidade, e a medida é indivisível,
No primeiro caso em tipo, e no último ao sentido, o que implica que o um não é em si a substância de nada. E isso é razoável, pois o um significa a medida de alguma pluralidade, e o número significa uma pluralidade medida e uma pluralidade de medidas. Assim, é natural que um não seja um número, pois a medida não são medidas, mas tanto a medida quanto um são pontos de partida. A medida deve sempre ser algo idêntico predicável de todas as coisas que ela mede. Por exemplo, se as coisas são cavalos, a medida é o cavalo, e se são homens, homem. Se são um homem, um cavalo e um Deus, a medida é talvez o ser vivo, e o número deles será um número de seres vivos. Se as coisas são um homem e um pálido e um andando, essas dificilmente terão um número, porque todas pertencem a um sujeito que é um e o mesmo em número. No entanto, o número dessas será um número de tipos ou de algum termo semelhante. Aqueles que tratam o desigual como uma coisa, e a dead como um composto indefinido de grande e pequeno, dizem o que está longe de ser provável ou possível. Pois, já, esses são modificações e acidentes, em vez de substratos, de números e magnitudes, o muitos e poucos de número, e o grande e pequeno de magnitude, como o par e ímpar, liso e áspero, reto e curvo. Novamente, e além desse erro, o grande e o pequeno, e assim por diante, devem ser relativos a algo, mas o que é relativo é o menos de todas as coisas um tipo de entidade ou substância, e é posterior à qualidade e quantidade, e o relativo é um acidente da quantidade, como foi dito, não sua matéria, já que algo com uma natureza distinta própria deve servir como matéria tanto para o relativo em geral quanto para suas partes e tipos. Pois não há nada grande ou pequeno, muitos ou poucos, ou, em geral, relativo a algo mais, que sem ter uma natureza própria seja muitos ou poucos, grande ou pequeno, ou relativo a algo mais. Um sinal de que o relativo é o menos de todas as substâncias e uma coisa real é o fato de que só ele não tem geração ou destruição ou movimento adequados, pois em relação à quantidade há aumento e diminuição, em relação à qualidade alteração, em relação ao lugar locomoção, em relação à substância geração e destruição simples. Em relação à relação não há mudança adequada, pois, sem mudar, uma coisa será agora maior e agora menor ou igual, se com o que está sendo comparado mudou em quantidade. E a matéria de cada coisa, e portanto da substância, deve ser aquilo que é potencialmente da natureza em questão, ou mais o relativo não é nem potencial nem atualmente substância. É estranho, então, ou melhor, impossível, fazer não substância um elemento em, e anterior à, substância, pois todas as categorias são posteriores à substância. Novamente, os elementos não são predicados das coisas dos quais são elementos, mas muitos e poucos são predicados tanto separadamente quanto juntos de número, e longo e curto da linha, e tanto amplo quanto estreito se aplicam ao plano. Se houver uma pluralidade, então, da qual o termo um, ou seja, poucos, é sempre predicado, por exemplo, dois, que não pode ser muitos, pois se fosse muitos, um seria poucos, deve haver também um que seja absolutamente muitos, por exemplo, 10 é muitos, se não houver número maior que 10, ou 10.000. Como então, diante disso, o número pode consistir de poucos e muitos? Ambos deveriam ser predicados dele, ou nenhum, ou mais na verdade apenas um ou outro é predicado. Capítulo 2. Devemos investigar em geral se as coisas eternas podem consistir de elementos. Se o fizerem, terão matéria, pois tudo o que consiste de elementos é composto. Uma vez que, mesmo que uma coisa exista para sempre, daquilo de que ela consiste, necessariamente também, se tivesse surgido, teria surgido,
e uma vez que tudo se torna o que se torna a partir do que é potencialmente isso, pois não poderia ter surgido do que não tinha essa capacidade, nem poderia consistir de tais elementos, e uma vez que o potencial pode ser tanto atual quanto não, sendo assim, no entanto, número eterno ou qualquer outra coisa que tenha matéria deve ser capaz de não existir, assim como aquilo que tem qualquer número de anos é tão capaz de não existir quanto o que tem um dia, ou se isso é capaz de não existir, também é aquilo que durou por tanto tempo que não tem limite. Eles não podem, então, ser eternos, já que aquilo que é capaz de não existir não é eterno, como tivemos ocasião de mostrar em outro contexto. Se o que estamos dizendo agora é verdade universalmente, que nenhuma substância é eterna a menos que seja atualidade, e se os elementos são matéria que subjaz à substância, nenhuma substância eterna pode ter elementos presentes nela, dos quais consiste. Há alguns que descrevem o elemento que age com um como uma ideia indefinida, e objetam algo desigual, razoavelmente o suficiente, por causa das dificuldades subsequentes, mas eles se livraram apenas daqueles obstáculos que inevitavelmente surgem do tratamento do desigual, ou seja, o relativo, como um elemento. Aqueles que surgem separadamente dessa opinião devem confrontar até mesmo esses pensadores, seja o número ideal, seja o matemático, que eles constroem a partir desses elementos. Há muitas causas que os levaram a essas explicações, e especialmente o fato de que eles formularam a dificuldade em uma forma obsoleta. Pois eles pensavam que todas as coisas que são seriam uma, a saber, ser em si, se alguém não contestasse e refutasse o ditado de Parmênides, pois nunca isso será provado, que as coisas que não são estão. Eles pensavam que era necessário provar que o que não é, pois somente assim, do que é e de algo mais, as coisas que são poderiam ser compostas, se forem muitas. Mas, primeiro, se um ser tem muitos sentidos, pois às vezes significa substância, às vezes que é de uma certa qualidade, às vezes que é de uma certa quantidade, e em outras vezes os outros categorias, que tipo de então, são todas as coisas que são, se o não ser for suposto não ser? São as substâncias que são uma, ou as afecções e similarmente as outras categorias também, ou todas juntas, de modo que o isso e o tal e o tanto e as outras categorias que indicam cada uma alguma classe de ser serão todos um? Mas é estranho, ou melhor, impossível, que a entrada em jogo de uma única coisa faça com que parte do que é seja um isso, parte um tal, parte um tanto, parte um aqui. Em segundo lugar, de que tipo de não ser e ser as coisas que são consistem? Pois o não ser também tem muitos sentidos, já que o ser tem, e o não sendo um homem significa não ser uma certa substância, não sendo reto ou não sendo de uma certa qualidade, não sendo 3 cúbitos de comprimento ou não sendo de uma certa quantidade. Que tipo de ser e não ser, então, por sua união pluralizam as coisas que são? Este pensador entende por não ser a união do qual com o ser pluraliza as coisas que são, o falso e o caráter de falsidade. É por isso também que costumava-se dizer que devemos assumir algo que é falso, como os geométricos assumem que a linha que não tem um pé de comprimento é um pé de comprimento. Mas isso não pode ser assim. Pois nem os geométricos assumem algo falso, pois a enunciação é externa à inferência, nem é o não ser nesse sentido que as coisas que são geradas ou resolvidas. Mais uma vez que o não ser, em seus vários casos, tem tantos sentidos quanto a categorias, e além disso o falso é dito não ser, e também o potencial, é disso que a geração procede, o homem daquilo que não é homem mas potencialmente homem, e branco daquilo que não é branco mas potencialmente branco, e isso quer seja uma coisa que é gerada ou muitas. A questão evidentemente é como o ser,
no sentido das substâncias, é múltiplo, pois as coisas que são geradas são números, linhas e corpos. Agora, é estranho indagar como o ser no sentido do o que é múltiplo, e não como as qualidades ou quantidades são múltiplas. Pois certamente a ideia indefinida ou o grande e o pequeno ou não é uma razão para que haja dois tipos de branco ou muitas cores ou sabores ou formas, pois então estes também seriam números e unidades. Mas se tivessem atacado essas outras categorias, teriam visto a causa da pluralidade nas substâncias também, pois a mesma coisa ou algo análogo é a causa. Essa aberração é a razão também pela qual, ao procurar o oposto do ser e do dos quais com o ser e o procedem as coisas que são, eles postularam o termo relativo, ou seja, o desigual, que não é nem o contrário nem o contraditório desses, e é um tipo de ser como o que e a qualidade também são. Eles também deveriam ter feito esta pergunta, como os termos relativos são muitos e não um. Mas como está, eles indagam como há muitas unidades além do primeiro mas não avançam para indagar como há muitos desiguais além do desigual. No entanto, eles os usam e falam de grande e pequeno, muitos e poucos, dos quais procedem os números, longo e curto, do qual procede a linha, largo e estreito, do qual procede o plano, profundo e raso, do qual procedem os sólidos, e eles falam ainda de mais tipos de termo relativo. Qual é a razão, então, pela qual há uma pluralidade destes? É necessário, então, como dizemos, pressupor para cada coisa aquilo que é potencialmente, e o defensor dessas visões declarou ainda o que é isso que é potencialmente isto e uma substância mas não é em si ser, ou seja, que é o relativo, como se ele tivesse dito o qualitativo, que não é potencialmente ou ser, nem a negação do nem do ser, mas entre seres. E era muito mais necessário, como dissemos, se ele estava indagando como os seres são muitos, não indagar sobre aqueles na mesma categoria, como há muitas substâncias ou muitas qualidades, mas como os seres como um todo são muitos, pois alguns são substâncias, algumas modificações, algumas relações. Nas categorias além da substância, há ainda outro problema envolvido na existência da pluralidade. Uma vez que elas não são separáveis das substâncias, as qualidades e quantidades são muitas apenas porque seu substrato se torna e é muitos, no entanto, deve haver uma matéria para cada categoria, ou apenas não pode ser separada das substâncias. Mas no caso dos isso, é possível explicar como isso é muitas coisas, a menos que uma coisa seja tratada tanto como isso quanto como um caráter geral. A dificuldade decorrente dos fatos sobre as substâncias é mais esta, como há realmente muitas substâncias e não uma. Mas além disso, se o isto e o quantitativo não são a mesma coisa, não nos é dito como e por que as coisas que são muitas, mas como as quantidades são muitas. Pois todo o número significa uma quantidade, e assim também uma unidade, a menos que signifique uma medida ou quantitativamente indivisível. Se, então, o quantitativo e o que são diferentes, não nos é dito de onde ou como o que é muitos, mas se alguém diz que são o mesmo, ele tem que enfrentar muitas inconsistências. Poderíamos também fixar nossa atenção na questão, em relação aos números, do que justifica a crença de que eles existem. Para o crente em ideias, eles fornecem algum tipo de causa para as coisas existentes, uma vez que cada número é uma ideia, e a ideia é para outras coisas de alguma forma ou de outra causa de seu ser, pois deixemos esta suposição ser concedida a eles. Mas quanto àquele que não mantém essa visão porque vê as objeções inerentes às ideias, de modo que não é por esse motivo que ele postula números, mas que postula o número matemático, por que devemos acreditar em sua afirmação de que tal número existe,
E de que uso é tal número para outras coisas? Nem mesmo aquele que diz que ele existe mantém que ele é a causa de qualquer coisa, e ele diz antes que é uma coisa que existe por si só, nem é observado que ele é a causa de qualquer coisa, pois os teoremas dos aritméticos serão todos encontrados verdadeiros mesmo das coisas sensíveis, como foi dito antes. Capítulo 3. Quanto àqueles que supõem que as ideias existem e são números, pela sua suposição em virtude do método de estabelecer cada termo separadamente de suas instâncias, da unidade de cada termo geral eles tentam pelo menos explicar de alguma forma por que o número deve existir. No entanto, visto que suas razões não são conclusivas nem em si mesmas possíveis, não se deve, por essas razões pelo menos, afirmar a existência do número. Novamente, os pitagóricos, porque viram muitos atributos dos números pertencentes aos corpos sensíveis, supuseram que as coisas reais são números, não números separáveis, no entanto, mas números dos quais as coisas reais consistem. Mas por quê? Porque os atributos dos números estão presentes em uma escala musical e nos céus e em muitas outras coisas. No entanto, aqueles que dizem que apenas o número matemático existe não podem, de acordo com suas hipóteses, dizer nada desse tipo, mas costumava-se argumentar que essas coisas sensíveis não poderiam ser o objeto das ciências. Mas sustentamos que são, como já dissemos antes. E é evidente que os objetos da matemática não existem separadamente, pois se existissem separadamente, seus atributos não estariam presentes nos corpos. Agora, os pitagóricos neste ponto não estão sujeitos a nenhuma objeção, ou mais na medida em que constroem corpos naturais a partir de números, coisas que têm leveza e peso a partir de coisas que não têm peso ou leveza. Eles parecem falar de outro céu e de outros corpos, não dos sensíveis. Mas aqueles que fazem do número uma entidade separável assumem que ele tanto existe quanto é separável porque os axiomas não seriam verdadeiros das coisas sensíveis, enquanto as afirmações da matemática são verdadeiras e saudam a alma, e da mesma forma com as magnitudes espaciais da matemática. É evidente, então, tanto que a teoria rival dirá o contrário disso, quanto que a dificuldade que levantamos agora, porque se os números não estão de forma alguma presentes nas coisas sensíveis, seus atributos estão presentes nas coisas sensíveis, deve ser resolvida por aqueles que mantêm essas opiniões. Há alguns que, porque o ponto é o limite e o extremo da linha, a linha do plano e o plano do sólido, pensam que deve haver coisas reais desse tipo. Devemos, portanto, examinar também este argumento e ver se não é notavelmente fraco. Pois os extremos não são substâncias, mas sim todos esses são limites. Pois até mesmo andar, e movimento em geral, tem um limite, de modo que em sua teoria isso será um isto e uma substância. Mas isso é absurdo. Não obstante, mesmo que sejam substâncias, todos serão as substâncias das coisas sensíveis neste mundo, pois é a essas que o argumento se aplicou. Então, por que deveriam ser capazes de existir separadamente? Novamente, se não nos contentarmos facilmente, podemos, em relação a todo número e aos objetos da matemática, pressionar essa dificuldade, de que eles não contribuem nada um para o outro, o anterior para o posterior, pois se o número não existisse, ainda assim magnitudes espaciais existiriam para aqueles que defendem a existência dos objetos da matemática apenas. E se as magnitudes espaciais não existissem, alma e corpos sensíveis existiriam. Mas os fatos observados mostram que a natureza não é uma série de episódios, como uma tragédia ruim. Quanto aos crentes nas ideias, essa dificuldade não os afeta, pois eles constroem magnitudes espaciais a partir da matéria e do número, linhas a partir do número,
planos sem dúvida a partir de sólidos ou eles usam outros números, o que não faz diferença. Mas essas magnitudes serão ideias, ou qual é o seu modo de existência, e o que elas contribuem para as coisas. Elas não contribuem nada, assim como os objetos da matemática não contribuem nada. Mas nem mesmo nenhum teorema é verdadeiro para eles, a menos que queiramos mudar os objetos da matemática e inventar doutrinas próprias. Mas não é difícil assumir quaisquer hipóteses aleatórias e desenvolver uma longa sequência de conclusões. Esses pensadores, então, estão errados nesse aspecto, querendo unir os objetos da matemática com as ideias. E aqueles que primeiro postularam dois tipos de número, o das formas e o matemático, nem disseram nem podem dizer como o número matemático deve existir e de que deve consistir. Pois eles o colocam entre o número ideal e o sensível. Se ele consistir no grande e no pequeno, será o mesmo que o outro número ideal, e ele faz magnitudes espaciais a partir de algum outro pequeno e grande. E se ele nomear algum outro elemento, ele estará tornando seus elementos bastante numerosos. E se o princípio de cada um dos dois tipos de número for a unidade será algo comum a estes, e devemos investigar como é essas muitas coisas, enquanto ao mesmo tempo o número, segundo ele, não pode ser gerado exceto a partir de e uma déada indefinida. Tudo isso é absurdo, e conflita tanto consigo mesmo quanto com as probabilidades, e parece que vemos nele o longo discurso de Simonides, pois o longo discurso entra em jogo, como o daqueles escravos, quando os homens não têm nada de sólido a dizer. E até mesmo os elementos, o grande e o pequeno, parecem clamar contra a violência que lhes é feita, pois eles não podem de forma alguma gerar números diferentes daqueles obtidos a partir de dobrando. É estranho também atribuir geração a coisas que são eternas, ou melhor, isso é uma das coisas que são impossíveis. Não há dúvida se os pitagóricos atribuem ou não a geração a eles, pois eles dizem claramente que quando foi construído, seja a partir de planos ou de superfície ou de semente ou de elementos que não conseguem expressar, imediatamente a parte mais próxima do ilimitado começou a ser constrangida e limitada pelo limite. Mas como estão construindo um mundo e desejam falar a linguagem da ciência natural, é justo examinar um pouco suas teorias físicas, mas deixá-los de fora da presente investigação, pois estamos investigando os princípios que operam em coisas imutáveis, então são os números desse tipo cuja gênese devemos estudar. Capítulo 4. Esses pensadores afirmam que não há geração do número ímpar, o que evidentemente implica que há geração do número par, e alguns apresentam o número par como produzido primeiro a partir de desiguais, o grande e o pequeno, quando estes são igualados. A desigualdade, então, deve pertencer a eles antes de serem igualados. Se eles sempre tivessem sido igualados, não teriam sido desiguais antes, pois não há nada antes daquilo que sempre é, portanto, evidentemente, não estão dando sua explicação sobre a geração dos números apenas para auxiliar a contemplação de sua natureza. Uma dificuldade, e uma repreensão para quem não a encontra difícil, estão contidas na questão de como os elementos e os princípios estão relacionados com o bem e o belo. A dificuldade é esta: se algum dos elementos é algo como o próprio bem e o melhor, ou se isso não é assim, mas esses são de origem posterior aos elementos. Os teólogos parecem concordar com alguns pensadores da atualidade, que respondem à pergunta de forma negativa, e dizem que tanto o bem quanto o belo aparecem na natureza das coisas apenas quando essa natureza progrediu um pouco. Isso eles fazem para evitar uma objeção real que confronta aqueles que dizem, como alguns fazem, que o é um primeiro princípio. A objeção não surge por atribuírem a bondade ao primeiro princípio como um atributo,
mas por fazerem do um princípio, e um princípio no sentido de um elemento, e gerar número a partir do um. Os antigos poetas concordam com isso na medida em que dizem que não aqueles que são os primeiros no tempo, por exemplo, noite, céu ou caos ou oceano, reinam e governam, mas Zeus. Esses poetas, no entanto, são levados a falar assim apenas porque pensam nos governantes do mundo como mutáveis, pois aqueles deles que combinam os dois caracteres, na medida em que não usam linguagem mítica o tempo todo, por exemplo, Ferecides e alguns outros, fazem o agente gerador original o melhor, e assim fazem os magos, e alguns dos sábios posteriores também, por exemplo, tanto Empédocles quanto Anaxágoras, dos quais um fez do amor um elemento, e o outro fez da razão um princípio. Daqueles que mantêm a existência das substâncias imutáveis, alguns dizem que o próprio um é o próprio bem, mas eles pensaram que sua substância residia principalmente em sua unidade. Essa, então, é a questão: qual dos dois modos de falar está correto? Seria estranho se aquilo que é primário, eterno e mais autossuficiente, essa mesma qualidade, autossuficiência e automanutenção, pertencesse primariamente de alguma outra maneira do que como um bem. Mas de fato isso não pode ser por nenhum outro motivo indestrutível ou autossuficiente além de que sua natureza é boa. Portanto, dizer que o primeiro princípio é bom é provavelmente correto, ou mais que este princípio deva ser o um ou, se não isso, pelo menos um elemento, e um elemento de números, é impossível. Surgem objeções poderosas, para evitar as quais alguns abandonaram a teoria, a saber, aqueles que concordam que o um é um primeiro princípio e elemento, mas apenas de número matemático. Pois nesta visão todas as unidades se tornam idênticas às espécies de bem, e há uma grande profusão de bens. Novamente, se as formas são números, todas as formas são idênticas às espécies de bem. Mas deixe um homem assumir ideias de qualquer coisa que ele queira. Se estas são apenas ideias de bens, as ideias não serão substâncias, mas se as ideias também forem ideias de substâncias, todos os animais e plantas e todos os indivíduos que participam das ideias serão bons. Essas absurdidades seguem, e também segue que o elemento contrário, seja a pluralidade ou o desigual, ou seja, o grande e o pequeno, é o mal em si. Portanto, um pensador evitou ligar o bem ao um, porque necessariamente seguiria, uma vez que a geração é a partir de contrários, que a maldade é a natureza fundamental da pluralidade, enquanto outros dizem que a desigualdade é a natureza do mal. Segue-se, então, que todas as coisas participam do mal exceto uma, o um em si, e que os números participam dele de uma forma mais pura do que as magnitudes espaciais, e que o mal é o espaço no qual o bem é realizado, e que ele participa e deseja aquilo que tende a destruí-lo, pois o contrário tende a destruir o contrário. E se, como estávamos dizendo, a matéria é aquilo que é potencialmente cada coisa, por exemplo, a do fogo real é aquilo que é potencialmente fogo, o mal será apenas o potencialmente bom. Todas essas objeções, então, surgem, em parte porque fazem de cada princípio um elemento, em parte porque fazem contrários princípios, em parte porque fazem do um princípio, em parte porque tratam os números como as primeiras substâncias, e como capazes de existir separadamente, e como formas. Capítulo 5. Se, então, é igualmente impossível não colocar o bem entre os primeiros princípios e colocá-lo entre eles dessa maneira, evidentemente os princípios não estão sendo descritos corretamente, nem as primeiras substâncias. Ninguém concebe corretamente a questão se compara os princípios do universo aos dos animais e das plantas, com base no fato de que o mais completo sempre vem do indefinido e incompleto,
o que leva este pensador a dizer que isso também é verdadeiro para os primeiros princípios da realidade, de modo que o um em si não é nem mesmo uma coisa existente. Isso está incorreto, pois mesmo neste mundo de animais e plantas os princípios dos quais estes surgem são completos, pois é um homem que produz um homem, e a semente não vem primeiro. Também está fora de contexto gerar lugar simultaneamente com os sólidos matemáticos, pois o lugar é peculiar às coisas individuais, e portanto elas estão separadas no lugar, mas objetos matemáticos não estão em lugar algum, e dizer que eles devem estar em algum lugar, mas não dizer que tipo de coisa é o lugar deles. Aqueles que afirmam que as coisas existentes vêm dos elementos e que as primeiras das coisas existentes são os números, deveriam ter primeiro distinguindo os sentidos nos quais uma coisa vem de outra, e então dizer em qual sentido o número vem de seus primeiros princípios. Pela mistura? Mas nem tudo é capaz de mistura, e o que é produzido por ela é diferente de seus elementos, e nesta visão um não permanecerá separado ou uma entidade distinta, mas eles querem que seja assim. Por justaposição, como uma sílaba. Mas então os elementos devem ter posição, e aquele que pensa em número será capaz de pensar na unidade e na pluralidade separadamente, e então o número será isso, uma unidade e pluralidade, ou o um e o desigual. Novamente, vir de certas coisas significa em um sentido que estas ainda estão presentes no produto, e em outro que não estão, e em que sentido o número vem desses elementos? Apenas coisas que são geradas podem vir de elementos que estão presentes nelas. O número vem, então, de seus elementos como se fosse de semente? Mas nada pode ser excretado daquilo que é indivisível. Vem de seu contrário não persistindo? Mas todas as coisas que vêm dessa maneira também vêm de algo mais que persiste. Visto que, então, um pensador coloca um como contrário da pluralidade, e outro coloca como contrário do desigual, tratando um como igual, o número deve estar sendo tratado como vindo de contrários. Então, algo mais que persiste, do qual e de um contrário composto é ou se tornou. Novamente, por que no mundo as outras coisas que vêm de contrários, ou que têm contrários, perecem, mesmo quando todo o contrário é usado para produzi-las, enquanto o número não perece? Nada é dito sobre isso. No entanto, presente ou não presente no composto, o contrário destrói. Por exemplo, a luta destrói a mistura, ainda assim não deveria, pois não é aquilo que é contrário. Mais uma vez, não foi determinado de forma alguma de que maneira os números são as causas das substâncias e do ser, seja como limites, como pontos são de magnitudes espaciais. Foi assim que Euritus decidiu qual era o número de que, por exemplo, um de homem e outro de cavalo, ou seja, imitando as figuras de seres vivos com seixos, como algumas pessoas trazem números para as formas de triângulo e quadrado. Ou é porque a harmonia é uma razão de números, e assim é o homem e tudo mais? Mas como os atributos, branco, doce e quente, são números? Evidentemente, não são os números que são a essência ou as causas da forma, pois a proporção é a essência, enquanto o número é a matéria. Por exemplo, a essência da carne ou do osso é um número apenas desta forma, 3 partes de fogo e 2 de terra. E um número, seja qual for, é sempre um número de certas coisas, seja de partes de fogo ou terra ou de unidades, mas a essência é que há tanto de uma coisa para tanto de outra na mistura, e isso já não é mais um número, mas uma proporção de mistura de números, quer sejam corporais ou de qualquer outro tipo. Portanto, o número, seja número em geral ou o número que consiste em unidades abstratas, não é a causa como agente, nem a matéria,
nem a proporção e forma das coisas. Nem, é claro, é a causa final. Capítulo 6. Também se poderia levantar a questão do que é o bem que as coisas obtêm dos números, porque sua composição é expressível por um número, seja por um que seja facilmente calculável ou por um número ímpar. Na verdade, a água com mel não é mais saudável se for misturada na proporção de 3 vezes 3, mas faria mais bem se não tivesse uma proporção específica, mas fosse bem diluída do que se fosse numericamente expressável mais forte. Novamente, as proporções das misturas são expressas pela adição de números, não por meros números, por exemplo, é 3 partes para 2, não 3 vezes 2. Pois em qualquer multiplicação, o gênero das coisas multiplicadas deve ser o mesmo, portanto, o produto 1x2x3 deve ser mensurável por 1, e 4x5x6 por 4 e, portanto, todos os produtos nos quais o mesmo fator entra devem ser mensuráveis por esse fator. O número do fogo, então, não pode ser 2x5x3x6 e ao mesmo tempo da água 2x3. Se todas as coisas devem compartilhar do número, deve-se concluir que muitas coisas são iguais, e o mesmo número deve pertencer a uma coisa e a outra. O número é, então, a causa, e a coisa existe por causa de seu número, ou isso não é certo? Por exemplo, os movimentos do Sol têm um número, e novamente os da Lua, sim, e a vida e a idade de cada animal. Por que, então, alguns desses números não poderiam ser quadrados, alguns cubos e alguns iguais, outros duplos? Não há razão para que não possam, e de fato devem se mover dentro desses limites, já que todas as coisas foram assumidas para compartilhar do número. E foi assumido que coisas que diferiam poderiam se enquadrar no mesmo número. Portanto, se o mesmo número tivesse pertencido a certas coisas, essas teriam sido iguais umas às outras, já que teriam tido a mesma forma de número, por exemplo, Sol e Lua teriam sido iguais. Mas por que esses números precisariam ser causas? Existem 7 vogais, a escala consiste em 7 cordas, as Pleiades são 7, aos 7 animais perdem os dentes, pelo menos alguns, embora outros não, e os campeões que lutaram contra Tebas eram 7. Então, é porque o número é o tipo de número que os campeões eram 7 ou a Pleiade consiste em 7 estrelas. Certamente os campeões eram 7 porque havia 7 portões ou por algum outro motivo, e a Pleiade contamos como 7, assim como contamos a Ursa como 12, enquanto outros povos contam mais estrelas em ambos. Na verdade, eles até dizem que X, PS e Z são acordes e que porque há 3 acordes, também existem 3 consoantes duplas. Eles ignoram completamente o fato de que poderia haver 1000 dessas letras, pois um símbolo poderia ser atribuído a GP. Mas se eles dizem que cada uma dessas 3 é igual a 2 das outras letras, e nenhuma outra é assim, e se a causa é que existem 3 partes da boca e uma letra está em cada uma aplicada ao sigma, é por essa razão que existem apenas 3, não porque os acordes são 3, já que na verdade os acordes são mais do que 3, mas de consoantes duplas não pode haver mais. Essas pessoas são como os antigos estudiosos homéricos, que veem pequenas semelhanças, mas negligenciam as grandes. Alguns dizem que há muitos casos assim, por exemplo, que as cordas médias são representadas por 9 e 8, e que o verso épico tem 17 sílabas, o que é igual ao número das 2 cordas, e que a escansão é, na metade direita do verso, 9 sílabas, e na esquerda, 8. E eles dizem que a distância nas letras de alfa ômega é igual à do menor para o maior tom da flauta, e que o número deste tom é igual ao do coro inteiro do céu.
pode-se suspeitar que ninguém teria dificuldade em afirmar tais analogias ou encontrá-las em coisas eternas, já que podem ser encontradas até em coisas perecíveis. Mas as características elogiadas dos números, e os contrários destes, e geralmente as relações matemáticas, como alguns as descrevem, fazendo delas causas da natureza, parecem, quando as examinamos dessa forma, desaparecer, pois nenhuma delas é uma causa em nenhum dos sentidos que foram distinguidos em referência aos primeiros princípios. Em um sentido, no entanto, eles deixam claro que a bondade pertence aos números, e que o ímpar, o reto, o quadrado, as potências de certos números, estão na coluna do belo. Pois as estações e um tipo particular de número se juntam, e os outros acordos que eles coletam dos teoremas da matemática todos têm esse significado. Portanto, eles são como coincidências. Pois são acidentes, mas as coisas que concordam são todas apropriadas umas às outras, e uma por analogia. Pois em cada categoria de ser é encontrada um termo análogo, como o reto é no comprimento, assim é o nível na superfície, talvez o ímpar no número, e o branco na cor. Novamente, não são os números ideais que são as causas de fenômenos musicais e similares, pois números ideais iguais diferem uns dos outros em forma, ou até mesmo as unidades o fazem, e então, pelo menos por essa razão, não precisamos assumir ideias. Estes, então, são os resultados da teoria, e ainda mais poderiam ser reunidos. O fato de nossos oponentes terem muita dificuldade com a geração de números e não conseguirem de forma alguma fazer um sistema deles, parece indicar que os objetos da matemática não são separáveis das coisas sensíveis, como alguns dizem, e que eles não são os primeiros princípios. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.